Oi, gente! No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre aparência. Os cuidados que a gente precisa ter com a nossa aparência e por que a gente precisa cuidar dela, né? É lógico que esse assunto que eu trago aqui, como todos os outros, são baseados em experiências de vida que eu tive, coisas que mudaram, né, na minha vida, coisas que eu aprendi e que eu acho importante compartilhar aqui nesse canal, tá bom? Nesse canal eu procuro sempre estar trazendo conteúdos que estão relacionados com a vida da mulher, da dona de casa, da mãe, né, da esposa, enfim, tentando compartilhar. Primeiro, eu quero te fazer pensar um pouco sobre a aparência. O que a sua aparência hoje, né, diz sobre você? Geralmente, quando a gente sai para comprar uma roupa, a gente seleciona essas roupas a partir dos nossos gostos, certo? Mas esse gosto, ele é algo cultural, ele é algo que a gente aprende, é algo que a gente imita. Por exemplo, tem roupas que você não compraria de jeito nenhum porque não tem nada a ver com você. Mas isso não significa que a roupa ficaria feia em você, não. Simplesmente ela não iria transmitir a sua personalidade, né? Mas não significa que ela ficaria feia em você. E às vezes tem alguma roupa que você se sente bem, mas que pode não cair bem em você, né? E a pergunta principal é o que a sua roupa, o que a sua aparência, mais relacionada à roupa, o que ela diz sobre você, o que ela comunica sobre você. Eu quero começar falando um pouco sobre a imagem que eu tinha desde quando eu era criança, certo? Que me fez depois escolher as minhas roupas na fase adulta, né? Então, quando a gente é criança, em uma determinada fase da nossa infância, a gente começa a escolher as nossas roupas, mas basicamente quem compra as nossas roupas são os nossos pais, né? Então a gente meio que no começo a gente não escolhe muito. Mas conforme a gente vai crescendo, a roupa muitas vezes vai ficando pequena, vai ficando apertada. E quem diz se essa roupa ainda é boa para vestir ou não na criança são os pais, né? Então você, mãe, é que vai ter que fazer a análise do guarda-roupa do seu filho e tirar aquelas roupas que já estão pequenas para ele, né? E aí fica aquela aparência esquisita, né? Quando você coloca aquela blusa que tá muito acima do quadril no menino, na menina, aquele shortinho que tá muito curto, que tá você percebe que o fundo tá muito apertado, né? Então nós, enquanto mãe, é que vamos determinando isso para os nossos filhos. Ou quando a roupa tá muito gasta, que a cor tá muito desbotada, começa a ter aqueles furinhos, né? A gente vai tendo esses cuidados com a roupa dos nossos filhos. Muitas vezes a gente não tem esse cuidado com a gente, né? E aí, eu lembro que quando eu era criança, eu acho que eu devia ter uns 9, 10 anos. Não sei como estava a vida da minha mãe, né? Mas foi mais ou menos nesse período, quando eu tinha uns 9 anos, 10 anos, os meus pais se separaram, meu pai saiu de casa. E na época eu não tinha noção muito das coisas, né? Do que estava acontecendo. E hoje, adulta, eu olho para o passado e entendo muitas coisas, né? Mas naquele tempo eu me lembro, hoje, quando eu olho para as minhas fotos, eu vejo assim o quanto eu me vestia mal quando eu era criança. As blusas eram lá em cima, ficava com aquela barrigona de fora e eu era magra. E os shorts e as saias eram tudo muito pequeno, muito curto, porque eu crescia, a roupa ia ficando pequena para mim, mas eu continuava usando, né? Minha mãe muitas vezes não chegava para fazer esse cuidado, e eu nem culpo ela se ela tinha noção ou não sobre isso, né? Talvez não tinha essa noção que eu hoje estou tendo, né? Ou às vezes a gente não consegue mesmo, não tem dinheiro para comprar outra roupa, enfim, né?
Mas o que eu percebi nas minhas fotos é que a minha aparência era muito feinha, né? Ficava muito feia, mas a minha mãe tirava a foto me achando a coisa mais bonita do mundo, né? Mãe não vale a pena, aliás, não vale, né? Não dá pra considerar a avaliação de mãe, né? Mas assim, eu só tô falando isso também porque naquela época, quando eu era criança, a referência que eu tinha de uma boa aparência também estava relacionada com roupas curtas. Então, na época que eu era criança, estava no auge de grupos de axé, onde sempre tinha aquelas dançarinas com mini roupas, né? Com blusas que na verdade eram tops, com shorts que na verdade eram biquínis. E aquela era a minha referência de estar bonita, de uma aparência bonita. Então não me importava muito se a roupa estava curta. E até a minha adolescência eu sempre usei roupas muito justas, muito curtas, mas eu não tinha ideia do quanto aquilo estava feio, do quanto aquela aparência não caía bem. Então, assim, o primeiro ponto que eu vejo que vai influenciar a nossa aparência são aquelas influências de pessoas que você admira, né? Muitas vezes pessoas que estão na mídia. Isso acontece com a criança e com a adolescente demais, né? As modas que são lançadas e aí você se identifica e quer ficar parecido. E aí eu chamo a atenção, você que é mãe, né? Tenha cuidado de orientar os seus filhos para que eles não queiram ser igual a todo mundo, mas que eles possam desenvolver o estilo deles, né? E perceber a beleza de uma outra forma, que não precisa estar exibindo o seu corpo, né, para poder se achar bonito, que é o que muitas vezes acontece através das mídias, né? E aí, gente, como é que aconteceu a transformação na minha aparência? Acho que até os meus 20 e poucos anos eu me lembro de que eu fazia faculdade, eu ia pra faculdade vestida desse jeito, né? Mal vestida. E aí, assim, eu não tinha orientação de ninguém quanto à minha aparência. Mas eu me lembro de algumas vezes que eu ouvi alguém falar sobre mim assim, né? Falar mal da aparência, porque tava com o corpo muito à mostra. Mas a ficha começou a cair, mas eu nem me importava, nem ligava. Por quê? Porque a minha referência eram aquelas dançarinas de axé que eu tanto admirava desde a minha infância. Essa foi a cultura que me foi colocada, que eu aprendi, né? Mas nos meus 20 e poucos anos eu tive um momento de transformação na minha vida. Foi onde veio Jesus, foi onde veio o Espírito Santo. E realmente assim me transformou e me fez ver que a pessoa que eu sou, né? Ao invés de eu me ver através dos olhos dos outros, assim, através da aparência que eu gostaria de ter, Deus me mostrou que eu não preciso ficar procurando ser igual a quem está na mídia, sabe? Mas a olhar para mim mesma, sabe? De outro jeito. E eu me lembro bem que praticamente meu guarda-roupa era feito de mini saias, de mini blusas. Aí chegou um ponto em que eu não conseguia mais vestir essas roupas, porque eu não me sentia bem. Por quê? Elas não me identificavam mais, né? Aquelas roupas não faziam... aliás, aquelas roupas não transmitiam mais quem eu era naquele momento. Aquelas roupas faziam parte de quem eu era antes, né? E aí vem esse detalhe. A roupa, ela comunica quem você é, né? Ela representa uma identidade. E aí eu não estava mais me identificando com aquelas roupas, porque realmente a minha identidade estava sendo transformada. E o que eu fiz? Eu não conseguia mais vestir, eu peguei todas aquelas roupas, aquelas mini saias, aquelas mini blusas, tirei do guarda-roupa e doei.
sem pensar, sabe? Sem ficar preocupada com o que eu teria que vestir, se eu não teria mais roupa para vestir. Eu lembro que eu tinha, acho que, 2 calças jeans e algumas camisas que não eram de barriga para fora, né? E aí essas foram as minhas roupas. Eu fiquei com essas calças e pronto, sabe? O importante era eu estar vestida, né? E de uma forma em que eu me sentisse confortável, que eu não me sentisse incomodada. E a minha aparência mudou e eu percebi também que a forma como, talvez assim, como as pessoas começaram a me ver, a me identificar, também começou a mudar. Eu me senti bem com isso, sabe? E não faltou roupa pra eu vestir. Eu me lembro até que eu ganhei, acho que eu ganhei roupa na época. Não sei, não lembro bem, né? Mas esse foi o primeiro ponto, assim. A roupa, ela comunica, sim, quem você é. E um outro ponto da minha vida que vale a pena falar nesse vídeo foi quando... foi após a minha primeira gestação. No meu primeiro filho, eu me lembro que... Quando eu voltei a trabalhar, né, depois de 4 meses de licença maternidade, chega aquela fase que você praticamente não tem mais roupa, né, porque as roupas não te caem mais bem, né, ou elas estão muito apertadas, se você guardou aquelas roupas de antes da gravidez, ou elas estão muito folgadas, se você ainda tinha alguma roupa que usou durante a gravidez, né, e aí você fica meio que sem roupa. Até eu me lembro que eu fui... comprar roupa para voltar a trabalhar, mas eu não conseguia encontrar mais, foi tão esquisito, eu não conseguia encontrar mais as roupas que eu estava acostumada, sabe? Chegar lá e a minha numeração já não era mais a mesma. Então, as roupas que eu compraria antes, já não me caíam mais bem, sabe? E aí eu fiquei meio que realmente sem muitas opções de roupa. E no corre-corre do dia a dia... Peraí, Benjamin. No corre-corre do dia a dia, eu dormia muito mal de madrugada, meu filho não dormia bem, passava a madrugada acordando, e eu tinha que trabalhar de manhãzinha, e eu me lembro que eu ainda tinha que fazer o desmame para deixar leite para ele, e eu pegava simplesmente qualquer roupa que tivesse ali mais fácil. Então eu pegava uma blusa, uma calça e saía para trabalhar. Gente... Eu sabia que eu tava mal, assim, que a minha aparência não tava legal. E isso refletia na minha vida profissional também, sabe? Eu não me sentia legal e eu sei que não era legal. Água. Tá, Benjamin, vamos lá beber água. Então, essas roupas que eu vestia, a forma como eu me vestia, ela realmente transmitia aquele momento que eu tava vivendo. Um momento de desleixo. O momento onde eu não me cuidava, o momento onde eu não estava bem, não estava bem assim comigo mesma, né? Aquele momento que você tá muito exausta, tá muito cansada, né? De estar cuidando do bebê e tá tendo que trabalhar ao mesmo tempo. Isso mexia muito comigo, a responsabilidade, sabe, de voltar a trabalhar e deixar o meu filho com uma pessoa que eu tava há pouco tempo conhecendo, que, enfim, né? Ou seja, a minha vida não estava bem, eu não estava bem e a minha aparência não estava bem. Então, naquele momento, a minha aparência era realmente, ela transmitia realmente quem eu estava sendo naquele momento, né? E aí é onde eu quero chamar a atenção a você, né, também. Por isso que eu fiz essa pergunta. O que a sua aparência diz sobre você, porque ela realmente fala sobre você. Então, é importante você se olhar no espelho, tentando ler. E às vezes esse olhar no espelho, ele não diz muita coisa. Mas quando você olha uma foto, você consegue ter uma outra análise. Então, tira uma foto aí, né? Aproveita ou com algumas pessoas para ficar mais descontraído e procura se ver assim, né? E aí, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui, vou pegar aqui uma roupa no guarda-roupa, vou mostrar pra vocês uma aparência, assim, similar da forma como eu era antes, e aí vocês dizem, aliás, pra vocês terem uma noção disso, tá bom? Gente, eu fui tentar mostrar aqui, assim, um visual completo, mas eu não consegui. Peraí. Tentei fazer uma imagem
completa, mas não consegui, não tem um apoio adequado para colocar a câmera. E o Benjamin também não tá ajudando. Mas aí, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui a minha blusa. Cheia de furinhos, né? E aí, será que eu posso deixar essa blusa aqui cheia de furinhos como uma opção no meu guarda-roupa para eu vestir e sair para trabalhar? Não dá, né, gente? Porque, gente, qual é a imagem que vocês formam na cabeça de vocês se vocês forem para algum lugar e vocês forem atendidos, né, por uma pessoa que tá com uma blusa que não consegue cuidar nem assim dos furinhos? Isso demonstra uma falta de cuidado, sabe? Uma falta de zelo. E aí isso são coisas que vão aparecendo na sua aparência. Bicho, não tá ajudando de jeito nenhum. E aí isso só pra demonstrar. E aí, gente, depois de um tempo eu comecei a prestar atenção nisso, né? Então, realmente é importante a gente cuidar da aparência. E eu não tinha muito esse cuidado, eu não me importava muito. Mas hoje eu percebo a diferença de uma blusa de mangas, uma blusa fechada e uma blusa de alça. A diferença que isso faz, às vezes, aqui num vídeo, né? Que onde eu moro é muito quente. E aí, dentro de casa é comum a gente ficar com alguma blusa que seja de alça, porque faz realmente muito calor. Mas quando você faz um vídeo assim, é que você realmente percebe que tipo de informação sobre você passa, sabe? Eu fiquei pensando um pouco sobre isso também. Através de vídeos ou através de fotos, você consegue fazer essa análise melhor, né? Como quando eu era criança, né? Eu me olhava no espelho, me arrumava, mas eu não me via mal vestida. Mas depois, vendo a foto, eu não achava bonito, né? E por que às vezes a gente não se sente bem, não se sente bonita? Muitas vezes é porque a roupa não está adequada. E aí, resumindo, quero dizer pra você, assim, que olhe para as roupas que você tem no seu guarda-roupa e veja aquilo que é adequado ou não. E, gente, se não é adequado, tire do seu guarda-roupa, para que não seja uma opção que um dia você, apressado, irá lá pegar. Ou então, quando suas roupas estiverem sujas, aí você deixa aquela roupa lá, porque se faltar a roupa, você tem aquela ali para pegar. Ou alguma roupa amassada, né? Aquela roupa de estimação que você se apega. Gente, eu aprendi a me desapegar de roupas. Eu lembro que eu tinha roupas também que eu não conseguia dar, que eu não conseguia me desfazer, porque tinha um sentimento relacionado a essa roupa, mas não é com roupa que a gente tem que ter sentimento, sabe? E os sentimentos, eles ficam internos na gente. E a gente precisa dar lugar a coisas novas. E então, dá uma olhada no seu guarda-roupa se tem alguma roupa que não está apropriada, se desfaça dela, né? E que roupas seriam essas que não são apropriadas mais, que a gente precisa se desfazer? Roupas que têm rasgos, roupas que estão com a cor mais desbotada, elas passam essa aparência, né? Peraí, Benjamin. Vamos pra vou ficar cantadas? Vai. Só se comportar, viu? Roupas que te apertam demais e que deixam uma marca, você fica barriguda, sabe? Você fica com o corpo assim marcando. Gente, tira uma foto, dá uma olhada, que imagem você tá passando, sabe? Não precisa disso, sabe? Ou roupas que estejam muito folgadas, tipo você emagreceu e aí a roupa não tá legal, não tá caindo bem. Às vezes é uma roupa que a gente ganha, né? E aí você acaba achando a roupa bonita, mas em você ela não está, né? Então escolha roupas. Transparência também, né? Eu acho que é o tipo de coisa que a gente pode evitar também, prestar atenção se a roupa não está muito transparente. E a forma de você analisar melhor isso você olha as peças no guarda-roupa
e você veste, tira uma foto, né? Ou de alguma forma você tenta olhar para esse conjunto completo. Aqui em casa eu não tenho um espelho que seja de corpo inteiro, eu só me vejo da cintura pra cima. Os espelhos aqui em casa só são mais altos, mais pra cima, assim. Não tem um espelho inteiro, então não consigo nem olhar muito pra isso. Mas uma coisa que eu tenho me preocupado, principalmente em ambientes sociais, em ambientes de trabalho, né? Então, a gente precisa cuidar da nossa aparência, porque ela comunica sim. Eu tenho certeza que a forma como eu estou aparecendo para vocês aí faz com que você pense um pouco que tipo de pessoa eu sou, né? E aí, da mesma forma, todo mundo que olha para você faz uma ideia de quem você é. E existe um padrão mesmo que corresponde à sua personalidade, nas suas escolhas de roupa, mas nada que seja rígido, que não possa mudar, né? O que a gente precisa é descobrir o nosso estilo, descubra o seu estilo, aquilo que lhe cai bem, que lhe cai melhor, tá bom? E para finalizar esse vídeo, eu vou compartilhar com vocês uma mensagem bíblica que está no livro de Lucas, no capítulo 12, o versículo 27. Diz assim, antes de ler aqui, só abrindo parêntese aqui, já troquei aqui de blusa, e aí eu troquei mais no sentido de falar para vocês assim, que agora quando eu vou comprar alguma roupa, eu já uso esses critérios, né, de evitar para escolher a roupa, né, olhar como ela me veste, né, se sentir bem vestida, né, não consigo, né, escolher uma roupa que tenha um decote muito grande, que tenha uma abertura muito grande ou que tenha alças já, e aí você vai aos pouquinhos criando seu estilo, né. Agora vamos para o versículo, Lucas capítulo 12, versículo 27. Versículo 27 e versículo 28. Olhai como crescem os lírios. Isso é Jesus falando, né, para as pessoas que o seguiam, para os seus discípulos. Olhai como crescem os lírios. Não trabalham, nem fiam. Contudo, digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Então, gente, Deus sabe do que a gente precisa e Deus se agrada quando Ele vê que nós nos importamos com o que Ele pensa, que nós nos importamos com os ensinamentos dele, que nós nos importamos com o outro, né? Com quem você vai se apresentar, né? Procurar se vestir bem também é pensar no outro que está olhando para você, que está recebendo algo de você, né? Se vestir bem, cobrir o seu corpo bem, é também pensar naquele homem, na esposa daquele homem que poderia estar olhando para o seu corpo, né? Então, pensar no outro também, é respeitar o corpo, respeitar a Deus. E Ele sabe das nossas necessidades e, poxa, Salomão vestia-se muito bem porque correspondia ao cargo dele de rei e um rei cheio de glória. Então, as roupas, elas representam sim quem nós somos, né? Um rei tem as suas vestes reais, como Salomão tinha, e esbanjava, né, toda a sua riqueza e a sua glória nas suas roupas. Então, nós precisamos aprender a nos colocar, né, nas nossas roupas de uma forma com seriedade, né, de uma forma respeitosa. E aí eu finalizo esse vídeo hoje. Se você gostou do conteúdo, por favor, lembre de clicar no curtir. Se você acha que é importante esse conteúdo, que outras pessoas
tenham acesso a ele, você pode estar compartilhando e você também pode estar deixando seu comentário aqui, que é importante também, tá bom? Então, tchau e até o próximo vídeo.